Olá, minhas flores queridas! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa série Bases da Vida Cristã. Nós estamos aí na segunda aula, né? Teve a aula anterior, se você não assistiu, assiste, aproveita, já curte esse vídeo, já deixa o seu comentário, já compartilha, porque nós estamos nessa base de estudos aqui para te trazer muito conhecimento, te ajudar na sua vida espiritual, te ajudar no seu crescimento, enfim, te ajudar no seu desenvolvimento de relacionamento com Deus. E como nós falamos na aula passada, a importância do relacionamento com Deus, e agora nós vamos para uma parte muito prática. O primeiro tema dentro desse módulo relacionamento com Deus é algo que é essencial, por isso nós escolhemos esse tema hoje para trazer como primeiro ponto inicial para você começar o seu relacionamento com Deus, que é a oração. A oração é a base fundamental também para que nós possamos nos aprofundar no relacionamento com Deus. Afinal de contas, como nós falamos anteriormente, se relacionar com Deus é conhecê-lo melhor, poder conversar com Deus, poder estar mais próximo dele. Nós falamos sobre isso. E não tem como nós conhecermos alguém sem conversar, não é mesmo? Quando você vai conhecer uma pessoa, você começa uma amizade, uma relação, você começa isso conversando, conhecendo, né? Sabendo do que ela gosta, sabendo como que ela é, sabendo o que ela pensa. E não é diferente quando a gente pensa em se relacionar com Deus, gente. Como eu disse também na aula passada, às vezes a gente acha que se relacionar com Deus é totalmente diferente da forma que nós nos relacionamos com as pessoas. E não, às vezes nós não temos tanta preocupação de nos relacionar com Deus porque a gente justamente pensa dessa forma. E nós precisamos entender que nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos dialogar com Deus e de uma forma mais simples do que você imagina. Tem muito tabu ainda na forma de pensar em como nós devemos falar com o Senhor. Nem se nós usássemos as palavras mais lindas e belas do mundo, nós saberíamos falar com Deus como realmente convém. A palavra nos diz isso, não é mesmo? O Espírito Santo é quem leva a nossa oração ao Pai. Então não precisa você se preocupar com palavras bonitas, com uma regra, com uma forma ideal. Claro que existem formas que você pode utilizar para te ajudar nesse momento de oração, né? Porque a gente tem muita dificuldade, às vezes, em como começar isso, como fazer isso da forma certa. E o próprio Jesus nos deixou um exemplo de oração justamente para nos ensinar uma base ali de como começar a orar, mas não quer dizer que nós precisamos seguir palavras difíceis, nós precisamos seguir uma regra. Não, há uma base sim que te ajuda no seu relacionamento com Deus, mas acima de tudo entenda que você tem liberdade para falar com o Senhor, porque é o Espírito Santo que vai transformar essas palavras nas palavras que realmente vão chegar ao coração do Pai, e Ele vai interceder por você, tá bom? Então hoje nós vamos iniciar esse tema e eu quero começar já com algumas perguntas. Então já pega seu caderninho aí, que esse é o nosso combinado, e faça suas anotações. Se você está no nosso grupo do WhatsApp, que lá no link da nossa bio no Instagram você consegue fazer parte, você vai ter aí também acesso à apostila com todo esse conteúdo de bases da vida cristã que a gente está compartilhando aqui. Você pode imprimir, tá? Eu tenho aqui ó, a apostila impressa, bonitinha, onde você pode interagir, fazer as suas anotações também. Se não, você pode só ter aí a sua apostila para você acompanhar também até durante a semana e fazer as suas anotações em um caderno, pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus juntas. A primeira pergunta que você vai colocar aí é: você considera importante tirar um momento de oração? Então, antes da gente se aprofundar nesse assunto, você precisa se autoavaliar e entender o quanto você realmente leva a sério esse ponto, né? O quanto você realmente deseja se aprofundar na oração. Então, e a primeira pergunta que você precisa se responder é se você considera a oração realmente algo importante, né? Um momento importante do seu dia. Se você realmente considerar isso como importante, você vai colocar isso também como prioridade. Porque nós só fazemos durante o dia o que realmente é importante para nós, e realmente é prioridade para nós. Então nós precisamos iniciar isso colocando na nossa mente o que é importante.
se a oração realmente é importante para você. Responda isso aí com as suas palavras, tá bom? Segunda pergunta é: com qual frequência você ora? Então, isso é uma autoanálise sua, tá, gente? Como a gente tá falando aqui, eu quero poder incentivar vocês nesse crescimento. Então, seja sincera consigo mesma. Ninguém vai ver essa sua resposta, tá? Mas você depois, mais pra frente, você vai se autoavaliar. Então, coloque aí, você já parou pra pensar o quanto você tem orado? Se você em algum momento já orou mais do que hoje? Porque às vezes a gente vai chegando assim no dia a dia, na rotina, e a gente perde o costume da oração, né? Ali a dedicação à oração sem perceber, devido a outros afazeres que nós deixamos tomar esse lugar, e a gente nem para mais para pensar o quanto nós temos orado. Então responda também essa pergunta com sinceridade. E a terceira, na sua opinião, existe uma forma certa para orar? E se possível, eu quero que você até compartilhe com a gente esse seu pensamento. Você acredita que é uma forma correta de oração, que é uma regra, que é um passo a passo que você precisa fazer todas as vezes? O que você pensa sobre isso? Eu quero poder entender também o pensamento de vocês, até mesmo para ajudá-las a entender melhor esse assunto, porque é algo que as pessoas têm muita dúvida. Eu já ouvi histórias de pessoas que foram ensinadas, por exemplo, não orar se não for de joelhos. Se ela não puder parar o momento para ajoelhar e orar, ela não pode orar. E, gente, não é isso. Não é isso que Jesus nos ensina. A palavra de Deus nos diz a estarmos o tempo todo em constante oração. Em constante oração quer dizer a todo momento o nosso pensamento está ligado com Deus, a nossa alma está ligada com o Espírito Santo e Ele intercedendo por nós. Como nós fazemos isso? Não tem como a gente passar o dia inteiro de joelhos, né? Não há como a gente fazer isso hoje, mas tem como nós mantermos uma mente ligada ao Senhor em constante oração. Nós precisamos aprender a desenvolver isso. Então há muitos tabus, há muitas coisas que muitas vezes te aprisionou em entender que há uma regra, uma forma exata e que se você não cumprir dessa forma, você não é digno de orar ao Senhor. E através desse momento eu também quero poder te ajudar a seguir em frente com isso e a passar por cima de tudo que tem travado o seu momento de oração. Então vamos lá. Aqui na apostila tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês que diz assim: a oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. A oração é uma arma poderosa. A oração é uma arma que todo cristão precisa usar em todos os momentos, porque nós estamos em constante luta contra nós mesmos e contra o inimigo. Então, orar é uma das principais formas de desenvolver o relacionamento com Deus e de nos fortalecermos para as guerras das nossas vidas, para as guerras diárias que nós enfrentamos. Vamos lá, gente. Nessa aula, a gente vai abordar a oração como a primeira ação, como eu disse para vocês, para iniciar o relacionamento com Deus, tá? Porque relacionamento é diálogo, é entender as vontades. E orar é muito mais do que você falar sozinho, né? Eu sei que às vezes, para quem tá começando aí, se você também é novo convertido, você vai pensar, poxa, mas eu oro e parece que eu só tô falando sozinho e parece loucura. Talvez no início seja isso para você, até porque a oração é um hábito a ser desenvolvido. Até um livro que eu fiz até uma série no meu Instagram, depois vou deixar aqui para vocês, vão lá. Tem um livro que se chama Crescendo em Oração. É um livro incrível e maravilhoso, tanto para quem está iniciando quanto para quem já tem um tempo de cristão. É uma boa leitura, porque ele traz ali tantos fundamentos de como você desenvolver esse hábito e de como você crescer nesse ambiente, que é muito além do que pedir por você, é muito além do que orar agradecendo pelo dia. Isso tudo faz parte e nós começamos ali no básico, mas a oração é isso que muitas vezes a gente se perde. Orar também é um processo de crescimento. Então, quando nós começamos a desenvolver a oração nas nossas vidas, você precisa entender que você vai crescer nesse ambiente. O que é crescer nesse ambiente? Você vai aprender a como se comunicar com Deus. Porque, como todo relacionamento, leva um tempo para a gente aprender a se relacionar com a pessoa, para a gente conhecer, para a gente entender a voz dela, para a gente reconhecer a voz dela, não é mesmo? E com Deus é da mesma forma.
Então, não desista desse ambiente, tá bom? No começo é difícil, no começo você tem muitas dúvidas, mas não desista, fale com o Senhor. Também tente desenvolver o hábito de ouvir a voz de Deus. É muito difícil, eu sei, é complicado até de explicar. Mas, como eu disse, o Espírito Santo, ele está à nossa disposição e ele está nos ajudando. Muito importante é pedir a ajuda dele para esse momento de oração. Acima de tudo, peça que o Espírito Santo te ajude a falar, te ajude a ouvir. Abra os seus ouvidos, abra os seus olhos de forma espiritual, te traga sensibilidade, que você aprenda a se desenvolver nesse ambiente de oração. Peça isso também em oração. O problema é que às vezes a gente foca o momento de oração em apenas, na regra, como eu disse, há uma base ali de oração, né? De nós agradecermos, pedirmos perdão pelos nossos pecados, apresentarmos as nossas petições e exaltar o nome do Senhor e agradecer. Como é a base ali da oração do Pai Nosso. Nós temos essa base de oração que serve para nos ajudar no início desse desenvolvimento, mas busque crescer nesse ambiente, busque crescer nesse entendimento, busque também aprender a oração intercessória, busque também a fazer listas de oração. Lá no meu Instagram também tenho vídeos falando sobre isso, dicas de como fazer lista de oração, de como se desenvolver no ambiente de oração. E esse livro é incrível, gente, eu super recomendo, mais uma vez, Crescendo em Oração. É uma leitura um pouco longa, mas muito necessária para todo cristão. E se não esse, busque outras leituras que vão te ajudar a se desenvolver nesse ambiente. Mas busque crescer. Porque uma das coisas que faz a gente parar de orar, desanimar no ambiente de oração, é porque a gente acha que é sempre a mesma coisa. Eu não sei mais o que falar, eu não sei como falar com Deus. E isso é porque te falta conhecimento de como crescer nesse ambiente. Então você fica ali na mesmice, você sempre ora da mesma forma, você sempre faz do mesmo jeito, vira um ritual, e não é isso. É um relacionamento, é um encontro diário, da mesma forma que Deus se encontrava com Adão ali todas as tardes. Ele deseja se encontrar conosco todos os dias e ter um diálogo, uma conversa diferente, experiências diferentes. Tem dias que vai ser poderoso, você vai ter experiências com Deus, mas vão ter dias que não. Vai haver um silêncio, vai haver uma paz no seu coração, às vezes você vai sentir uma guerra, uma luta espiritual. E como você vai identificar e saber lidar com todos esses momentos? Crescendo em oração, crescendo nesse tema. Então você precisa buscar aprender mais sobre isso, tá bom? Porque há muito nesse ambiente que você precisa entender como que funciona e aprender a crescer. Então vamos lá. Você realmente deseja se relacionar com Deus? Busque também se responder essa pergunta. Porque, como eu disse, nosso crescimento e o nosso comprometimento em crescer em oração vai do quanto nós realmente queremos conhecer a Deus, tá? Não é sobre orar para um problema, para resolver um problema, para ser atendida sobre uma questão, sobre uma dificuldade, porque Deus, ele não é um gênio da lâmpada. Às vezes a gente acha que é assim, aparece um problema, vou orar, vou fazer propósito, vou fazer campanha, vou fazer jejum, vou fazer oração. Aí não acontece nada e você fica indignada com Deus, você fica revoltada com Ele, você fala, como assim? Eu tô orando, eu tô buscando, eu tô jejuando, eu tô fazendo tudo e Deus não me responde, Deus não resolve o meu problema. Minha irmã, meu irmão também, que se chegar um homem a esse vídeo, entenda que Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é um objeto que nós podemos usar ali somente quando nós precisamos. Deus é o Deus de todas as coisas. É um Deus supremo, é um Deus que nós não poderíamos nem nos achegar a Ele, mas pelo sangue de Cristo nós temos livre acesso. E às vezes a gente usa esse livre acesso de uma forma errada, de uma forma grosseira com Deus. Nós não temos direito algum de questionar, de pôr Deus na parede, sabe, gente? Já ouvi isso, meu Deus do céu, Jesus amado. Oh, Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Já vi gente falando de pôr Deus na parede, de questionar sobre as coisas. Senhor amado, se não fosse o sangue de Jesus, você seria fulminado na mesma hora que você faz esse tipo de coisa. Se relacionar com Deus não é procurar por Ele somente quando você precisa. Não adianta você não ter uma vida com Deus, você não ter uma busca com o Senhor, um relacionamento sincero com Ele e querer que Ele te responda somente quando você precisa resolver os seus problemas, querer que a presença dEle te console somente quando você precisa ser consolado.
isso é egoísmo. E Deus é tão misericordioso que em muitos desses casos Ele nos atende. Às vezes, quando nós só o procuramos para resolver um problema, Ele é tão misericordioso que mesmo assim, às vezes Ele nos atende. Mas muitas vezes também não. Por quê? Ele também não é obrigado a nada. Deus não é obrigado a nada. E você precisa entender isso. O seu relacionamento com Deus é muito além das suas necessidades. É sobre você se relacionar com um Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Deus, Ele é bom e você precisa dele. Sabe, gente? Muda essa mentalidade. Então, a oração, tá vendo como é muito além do que eu agradecer, do que eu ter uns momentos ali de rituais, de hábitos. É muito além disso, é uma necessidade de nós para com o Deus que nos criou. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Olha só, não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Viu só? Medita nesse versículo, medita nesse capítulo inteiro aqui, que Romanos é maravilhoso. Gente, nós não sabemos como falar com Deus, o Espírito Santo intercede por nós. Por isso, você precisa estar sensível ao Espírito Santo. Deus está em você. Mas o quanto você tem ouvido Ele? O quanto você tem estado sensível a Ele? Sabe? E seja sincero, nós lemos aqui que Ele conhece a intenção de cada coração, então não adianta a gente tentar mentir para Deus. Eu já tive experiência de oração, gente, em que eu orava ao Senhor e eu falava só assim: ai Deus, Tu sabes do meu coração, Tu sabes, né, Senhor, me perdoa, o Senhor sabe, o Senhor viu. E o Espírito Santo começou a me incomodar e começou a falar: pare de falar isso e diga realmente o que você sente, o que você fez, para que realmente haja cura. Porque a cura é ao confessar e ao declarar. Então, às vezes a gente acha que não precisa falar sobre algum pecado ou sobre algum sentimento diante de Deus em oração, porque Ele já sabe do que está no nosso coração. Mas é justamente por Ele saber que nós precisamos falar, nós precisamos pôr para fora, nós precisamos nos libertar disso, falando e declarando isso. E eu comecei a mudar minha oração. Enquanto eu não mudei, o Espírito Santo não deixou de me incomodar. E eu comecei a falar realmente. Comecei a falar que eu estava com inveja, que eu estava revoltada. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos uma sinceridade de um homem, né? Que pede para Deus matar os seus inimigos, que rasga o coração diante de Deus, que fala realmente o que ele está sentindo. Por quê? Porque é isso que Deus quer de nós. Sinceridade, um coração aberto, um coração que reconhece as suas falhas e as suas fraquezas diante dele. Assim Ele pode nos ajudar, nos libertar e nos restaurar. Então seja sincera diante de Deus, não tenha medo. Coloque, às vezes o inimigo vai colocar na sua mente que você não precisa confessar para Deus. Porque não adianta, porque é loucura, porque não faz sentido. Não dê ouvidos a isso. Confesse, fale o que está no seu coração. Você está deprimida, você está angustiada, fale para o Senhor, sabe? Ele já sabe como está o seu coração, mas você precisa colocar isso para fora, para que Ele possa te curar, para que Ele possa realmente trabalhar em você, tá bom? Então medite nesse versículo. Ó, nós precisamos persistir em oração, pois é por meio dela que fortalecemos a nossa fé. Então não desista de orar, não desista de buscar ao Senhor, não desista de crescer no ambiente da oração. É a partir dela que você vai começar um relacionamento com Deus, é a partir dela que você vai começar a ficar sensível à voz de Deus, é a partir dela que você vai conhecer a Deus e a sua voz e a sua presença, e você vai começar a ter experiências. Então não desista desse ambiente. Tá? Não abra mão disso. Tiago 4:3. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Mais um ponto para falar sobre oração é sobre quando nós pedimos e não recebemos. Muitas vezes o que nós pedimos não está de acordo com a vontade de Deus. Então é correto orar pedindo para que seja feita a vontade de Deus e para que Ele também nos direcione sobre qual é a vontade dEle. Sabe, às vezes nós reclamamos com Deus, como eu disse, porque Deus não fez algo do jeito que a gente pediu. Mas na palavra está escrito, se nós pedimos com fé, eu vou receber. Peraí, calma, muita calma nessa hora. Se pedimos de acordo com a vontade de Deus, assim receberemos. Então não é sobre o que eu quero pedir, porque senão seria muito fácil, eu ia pedir o que eu quisesse para Deus e Ele teria que me dar, Ele teria que fazer alguma coisa por mim. E não,
Se não for da vontade dele, não vai acontecer. Então, ore pedindo a vontade de Deus também no seu coração. Quantas vezes em momentos de oração eu falei, Senhor, se esse sonho, se esse plano, se esse objetivo não faz parte da tua vontade, tira o desejo de realizar isso do meu coração, sabe? Aprenda a usar essas palavras em oração. Tira, Senhor, esse desejo, tira esse sonho. Se esse sonho não pertence ao que o Senhor tem para minha vida, tira ele do meu coração. E quantos sonhos que eu tinha antigamente simplesmente desapareceram, porque não fazem parte do que Deus tem para mim. E Ele foi colocando o real propósito no meu coração e eu fui entendendo o que Ele realmente quer para mim. Assim, eu posso orar de acordo com a vontade de Deus. Olha só, tá vendo? Como a gente vai desenvolvendo e aprendendo a falar com o Senhor de forma correta. Então, gente, tudo isso é persistência. E eu quero terminar esse vídeo deixando um desafio da semana para você, que tá na nossa apostila também. Que é, eu não sei quanto tempo você tá sem orar, se você tem tido dificuldades no seu momento de oração, se você tem enfrentado muita dificuldade de se relacionar com Deus, mas eu quero te desafiar esta semana. Tire um momento, nem que seja 5 minutos do seu dia, reserve um lugar, reserve um local, tire um tempinho, nem que seja um tempo rápido de início, mas fale com o Senhor com toda a sinceridade do seu coração. Quebre essa barreira que está te travando, que está impedindo você de crescer em oração. Persista, tá? Então esse é o desafio da semana para você. Tire um momento de oração com Deus durante os seus dias e até a semana que vem, onde a gente vai falar sobre mais um ponto importante no relacionamento com Deus. Compartilhe esse vídeo, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. E, gente, se você não faz parte do grupo oficial, vai lá no nosso Instagram, na nossa bio tem o link que está com uma mulher confiante, mas já vai direto lá para o nosso WhatsApp, onde você vai poder ter acesso aí à apostila que está na descrição do grupo, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até a próxima.